Sabe, tem uma pergunta que, para quem já amou um bicho de verdade, ela dói fundo. Quando aquele nosso companheiro de anos se vai e a casa fica silenciosa, né? A gente olha para o cantinho dele e pensa, será que acabou? Todo aquele amor, aquela parceria, foi só isso? Eu vou ver ele de novo um dia? É uma angústia que parece que vem da alma, porque algo dentro da gente simplesmente não aceita que um vínculo tão puro possa virar nada. É quase uma intuição, né? Como um dos textos que a gente usou hoje sugere, o afeto de verdade não pode simplesmente sumir no ar. Exatamente. E é para essa intuição, para essa busca por conforto que a gente está aqui hoje. O nosso objetivo nessa conversa é mergulhar com muito cuidado no que a doutrina espírita fala sobre isso, principalmente em O Livro dos Espíritos, que encara essa questão de frente, sem rodeios. A ideia é buscar entender o que as fontes dizem sobre a natureza dos animais, a sobrevivência deles e, o mais importante, o destino deles. Encontrar uma esperança que tenha lógica, que tenha fundamento. Então vamos direto ao ponto, para quem está com o coração apertado agora. A resposta para essa grande pergunta, segundo as fontes, é sim. Nossos amigos de quatro patas, de pena, não importa. Eles continuam existindo de alguma forma. A resposta é um sim muito claro, direto. A base para isso está lá em O Livro dos Espíritos. O texto afirma que os animais têm um princípio inteligente que é independente da matéria e que sobrevive ao corpo. Isso por si só já é gigantesco, porque quebra aquela ideia de que eles são só máquinas biológicas, instinto puro. A doutrina vai além. Ela diz que esse princípio pode ser chamado de alma, se a gente quiser. A única ressalva é que essa alma, por enquanto, é inferior à do homem. Peraí, essa palavra inferior, ela pode soar meio pesada, né? Um pouco depreciativa, mas pelo que eu entendi, não é um julgamento de valor, certo? Não, de forma alguma. E esse é um ponto crucial para a gente entender. O termo inferior aqui é usado num sentido puramente evolutivo. Pensa assim, é como comparar uma sementinha com uma árvore já grande, cheia de frutos. A semente não é pior que a árvore. Ela é a árvore num estágio inicial. Ah, boa analogia. Então, a alma do animal está em outra fase da jornada, com outros aprendizados. O termo se refere ao grau de consciência de livre-arbítrio, não de importância. Na criação, tudo tem seu valor. Certo. Isso faz toda a diferença. Ok. Então eles sobrevivem. Mas aí vem a parte que mexe com a gente de verdade. Como eles sobrevivem? O que é que sobrevive? É uma essência genérica, uma alma de cachorro? Ou é ele? É o meu companheiro com aquele jeitinho único de deitar a cabeça no colo, com a mania de pegar a meia? Aquele olhar. É essa personalidade que continua? Essa é talvez a parte mais bonita e mais consoladora. E aqui a gente chega num ponto que, para mim, é surpreendente. A gente pensa que a resposta é simples, um sim ou não. Mas ela é muito mais sutil, mais profunda. Não é só se eles sobrevivem, mas como a consciência deles opera depois. E a diferença é fascinante. Ok, agora fiquei curioso. Qual é essa diferença? O Livro dos Espíritos explica de um jeito muito claro. Ele diz que a alma do animal, depois da morte, conserva sua individualidade. Mas, e aqui está o ponto-chave, não conserva consciência do seu eu. Parece complicado, mas vamos desempacotar isso. Conservar a individualidade significa que tudo aquilo que o tornava único, o temperamento, as memórias de afeto, os hábitos, tudo isso permanece. A essência dele, a personalidade dele fica intacta. Ele não se dissolve numa coisa qualquer. Ufa, só isso já é um alívio. Gigantesco. Mas então o que significa não ter a consciência do seu eu? Significa que ele não tem aquela autoconsciência que reflete sobre si mesma, sabe? Aquela consciência moral que nós temos. Ele vive, ele sente, e sente muito. Mas ele não para e pensa, eu sou eu, e agora estou fazendo uma escolha moral entre o bem e o mal. Esse livre-arbítrio, essa responsabilidade moral pelos próprios atos,
essa capacidade de se ver como um ser que constrói a própria jornada. É isso que a doutrina chama de consciência do eu. É a grande ferramenta da evolução humana. Acho que entendi. Seria como se a alma dele fosse uma melodia. Uma música única, sabe? Com ritmo, com notas, com uma emoção que é só dela. Inconfundível. Gosto dessa imagem. Quando o instrumento, que é o corpo, para de tocar, a melodia não some. Ela continua existindo, inteira. A diferença é que a melodia não sabe que ela é uma melodia. Exato. Já o ser humano seria o compositor. Ele não só ouve a música, mas ele sabe que foi ele que escreveu. Ele pode mudar a partitura, pode melhorar. Essa consciência de ser o autor da própria história é o que o animal ainda não tem. É isso. A analogia é perfeita. Perfeita, ela captura a essência da questão. A individualidade, a música, é preservada. O que o define e o que nos conecta a ele. E isso continua vivo. E isso já puxa outra pergunta, né? Se essa individualidade sobrevive, ela fica parada, estagnada num cantinho do universo, esperando, ou a jornada continua para eles também? Era exatamente onde eu queria chegar. Porque se for só uma sobrevivência estática, também parece meio vazio, né? Seria como salvar um arquivo no computador e nunca mais abrir. O que as fontes dizem? Existe um depois para eles? Sim, e é um depois muito dinâmico. Aqui a doutrina nos mostra um de seus princípios mais lindos e otimistas, a lei do progresso. E essa lei não vale só para a gente, ela vale para toda a criação. O Livro dos Espíritos é muito explícito. Diz com todas as letras que os animais seguem, sim, uma lei progressiva, assim como os homens. Ou seja, eles não são um projeto secundário do universo. Eles são parte ativa do plano. Peraí. Isso muda completamente a escala da coisa. Não é só a gente ter um companheiro para nossa vida. É a gente ser companheiro de uma jornada evolutiva. Exatamente. Eles não estão aqui só para nós. Eles estão aqui conosco. É como se a gente estivesse caminhando em estradas paralelas que se cruzam. Isso se encaixa perfeitamente com aquela ideia de que tudo no universo progride, né? Do átomo ao anjo. Exatamente isso. Eles também estão na escola da vida, aprendendo as lições deles para poderem avançar. E a doutrina ainda dá mais um detalhe que expande essa visão para uma escala cósmica. O texto diz que nos mundos superiores os animais também são mais evoluídos. Nossa. Isso sugere que a jornada deles não acaba na Terra. Assim como existem mundos diferentes para espíritos humanos em diferentes estágios, o mesmo se aplicaria a eles. A evolução continua por outros mundos, outros planos, é uma escalada sem fim. Isso é incrível. E olha, antes da gente continuar nesse ponto que é tão central, eu queria só fazer um pequeno convite. Claro, por favor. Se essa nossa conversa, se esse estudo estiver, sei lá, tocando o coração de alguma forma, estiver fazendo sentido... Se estiver ajudando a clarear as ideias, né? Exato. A gente ficaria muito feliz se quem nos ouve pudesse demonstrar esse apoio. É super simples. É verdade, e ajuda muito o nosso trabalho a continuar. Só clicar no gostei, seguir o nosso canal e, claro, ativar as notificações para não perder as nossas próximas análises. E compartilhar. Compartilhar é fundamental. Principalmente, porque compartilhar é quase um ato de caridade digital, né? Ajuda essa mensagem de consolo, de esclarecimento a chegar em mais e mais pessoas. Com certeza. Fica o convite, então. Isso, mas voltando. Então o amor que a gente sente pelo nosso cachorro, pelo nosso gato, não é só um afeto passageiro daqui da Terra. Ele faz parte de uma história cósmica. A gente está, na verdade, cuidando de um espírito viajante. E isso me faz pensar, qual é o nosso papel nisso tudo? Se eles são nossos companheiros de evolução, o que isso significa para a gente aqui e agora? Significa que a nossa responsabilidade é imensa. E ela muda de natureza. Deixa de ser uma relação de posse, de dono e bicho de estimação. E passa a ser uma relação de tutela, de cuidado, de fraternidade. De irmão mais velho, talvez? De irmão mais velho, perfeito.
Se a gente pensa no pilar da caridade, tão importante na doutrina, a gente entende que ela não é só para outros humanos. Ela tem que se estender a todos os seres que estão sob nossa guarda. É uma questão de lógica e de sentimento. Essa ideia de irmãos mais novos é muito forte. Ela nos obriga a olhar para a gente de outro jeito. Não como senhores da criação, mas como parceiros, como cuidadores que têm o dever de amparar, de ensinar com exemplo e de amar. E esse amor, ele cria um laço. E se tudo sobrevive, o laço também sobrevive, certo? Isso leva a gente de volta para a pergunta do começo. O reencontro. Como ele acontece? Ele acontece pela lei da afinidade, da sintonia. O mundo espiritual não é organizado por lugares físicos, mas por vibrações. O amor verdadeiro, o afeto, cria um campo, um elo, que a morte do corpo não consegue romper. Se a individualidade do animal sobrevive e ele habita um mundo espiritual, que na verdade está ao nosso redor, o reencontro se torna uma consequência natural. Eles podem ser atraídos para perto de nós, mesmo que a gente não perceba, por força desse laço de amor. Então não é só um desejo, uma esperança vaga de, quem sabe um dia. É uma possibilidade real, baseada em leis espirituais. O amor que a gente construiu é tipo o endereço que permite que eles nos encontrem. É isso. É uma forma perfeita de colocar. O amor é o fio condutor que mantém as almas conectadas, não importa o plano em que elas estejam. O reencontro pode não ser imediato ou talvez não exatamente como a gente imagina, mas a conexão, ela permanece. A saudade que a gente sente não é uma via de mão única. A ligação que eles sentem por nós também continua lá. E é essa ligação que faz com que, no momento certo, os caminhos se cruzem de novo. Então vamos tentar amarrar tudo isso para a ideia ficar bem clara e trazer aquele consolo que a gente busca. O que as fontes nos dizem, em resumo, é que a resposta para aquela pergunta do início é um grande e esperançoso sim. Sim, nossos animais têm uma alma, um princípio que sobrevive. Sim, eles mantêm a individualidade deles, aquela essência que a gente tanto amou. E talvez o mais importante, eles não ficam parados. Eles continuam a jornada, progredindo. Mais velhos nessa jornada cósmica. A responsabilidade é grande, mas o retorno afetivo, esse não tem preço. Por isso, a esperança do reencontro não é um pensamento mágico, é uma consequência lógica. A imortalidade da alma e o poder do amor. É isso. Essa perspectiva realmente transforma o luto, né? A dor da ausência física, claro, ela existe, a saudade é real, mas ela deixa de ser a dor do acabou para sempre e se torna a dor de uma separação que é temporária. Aquele espaço vazio na sala passa a ser preenchido pela certeza de que a jornada dele continua e que o amor que nos uniu não virou pó, ele está guardado, vivo e continua sendo o nosso ponto de encontro. Perfeito. O amor que a gente dedicou a eles e que eles nos devolveram de forma tão pura, ele se integra a essa teia evolutiva imensa da qual todos nós fazemos parte. A separação por essa ótica é só uma pausa, uma vírgula numa história que a gente escreve juntos. A saudade fica mais serena, aquecida pela certeza da continuidade e pela esperança de um abraço futuro, seja em que dimensão for. E para a gente terminar, fica um pensamento final que essas fontes me provocam e que me deixa absolutamente fascinado. A gente viu que o princípio inteligente que anima nossos companheiros está sempre evoluindo. E, ao mesmo tempo, a doutrina nos ensina que o nosso próprio espírito, para chegar onde chegou hoje, com consciência, com o livre-arbítrio, também passou por estágios anteriores, por outros reinos. Se a gente junta essas duas pontas, uma pergunta imensa se abre para a nossa reflexão. Uma pergunta que nos convida a olhar o futuro com ainda mais respeito e admiração. Se a lei é de progresso contínuo para todos, qual poderia ser o destino final desse princípio inteligente que hoje anima nossos cães, nossos gatos, essa centelha de amor puro, de instinto, que hoje enche a nossa vida de alegria? Que formas futuras ela poderá alcançar? Até onde essa jornada pode levar essa alma que hoje aprende, ao nosso lado, as primeiras lições do amor? A resposta talvez esteja na imensidão da evolução universal. Deixem suas perguntas e pensamentos nos comentários.
Eles são um material precioso para futuras conversas e para os episódios de perguntas e respostas que estamos planejando. Com certeza.